Que é isso? Tô pegando as energias, Vinícius, calma. Que energia? As energias do cancelamento. Pera. Muito ruim, né? E aí, gente? E aí, gente linda? Como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal. Estamos aonde? Em Weave. Eu vou expor ela, o quadro onde trago tretas de casos reais de youtubers gringos. E hoje é uma antiga amiga nossa que vai vir aqui. Mas antes de eu trazer essa amiga nossa que vai retornar aqui no Weave, eu preciso que vocês parem tudo e deixem o like, gente. O like me motiva muito a trazer mais Weave. Eu tô amando a frequência de conteúdo que eu tô trazendo aqui, mas eu tô amando também vocês estarem respondendo, vocês estarem assistindo aos vídeos. Então se vocês querem que eu traga mais vídeo, por favor, deixa o like, que me motiva a trazer ainda mais conteúdo aqui, tá? Se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais, @Jeanluca no Instagram e o Jeanluca no TikTok, no Twitter e em todo o resto. E temos também o canal de corte que tá passando aqui na tela, com vídeos praticamente diários. Às vezes eu não consigo postar, mas praticamente diários tem ali, tá? Quando tem é diário. Quando não tem, some uma semana. Mas enfim, é isso. Sem mais delongas, eu quero saber, já veio aqui, tá vindo de novo? Tá vindo de novo. É um desfecho? Como é que é? É uma continuação de caso. Mas assim, se você não assistiu, não tem problema que eu vou te explicar quem ela é, então não precisa assistir o vídeo anterior, porque você vai se inteirar nesse aqui. Que é isso? E a nossa monetização vai pra onde? Então, assiste sim o vídeo anterior, que vamos botar aqui no card. Isso, a gente, na verdade, vão lá assistir quem puder, mas quem tiver com menos tempo, não tem problema, porque eu vou fazer uma retrospect aqui, então tudo bem. Então tá bom. Tá? Mas seria bom assistir pra me ajudar. Mas se não quiser também tá tudo bem. Você fazendo tudo por eles, né? Tá vendo? O povo não precisa nem assistir o vídeo antigo. Olha como eu sou, Jeanzinho. Olha como Jeanzinho é. Entregando tudo. Entregando tudo. Não prometeu nada. Entregou tudo. Gente, é o seguinte, a influenciadora de hoje é essa que está na tela, Trisha Paytas. Digamos que Trisha Paytas podemos descrever ela como uma personalidade da internet, porque ela já tem um histórico, assim, de causar há muito tempo aí nas redes sociais. Antes de começar a dizer quem é Trisha Paytas, é importante dizer que a Trisha Paytas se identifica como uma pessoa não binária. O que isso quer dizer? Que ela não se identifica com nenhum dos dois gêneros, mas ela disse que não se importa de ser chamada de ela e nem de ele, que podem usar ele ou ela, que não tem problema. Então vamos definir aqui como ela, já que não tem problema. Inclusive, essa história sobre a Trisha Paytas já deu um fuzuê danado, porque no passado ela já disse que era um homem trans, mas que ela não queria que mudassem o pronome pelo qual chamavam ela. Então ela era um homem trans, mas não queria que mudassem o pronome pelo qual chamavam ela. Só que depois começaram a criticar ela porque lembraram que antigamente ela já tinha dito que ela se identificava como um nugget de frango. E gente, eu não estou forçando, ela já disse em vídeo que ela se identificava antes como um nugget de frango. I woke up this morning feeling like a chicken nugget. Então assim, ninguém sabe se de fato ela faz essas coisas pra chamar atenção, ninguém entende muito bem o que acontece com a Trisha Paytas. Muita gente inclusive considerou nessa época que ela disse que ela se considerava um nugget de frango como até uma afronta à comunidade LGBTQIA+, porque era como se ela estivesse minimizando a luta, sabe? Se identificando como um nugget de frango. Fazendo piada, Tipo, fazendo piada, exatamente. Mas na época ela se justificou dizendo que ela não tinha informações e vocabulário suficiente, por isso ela disse que ela se identificava como um nugget de frango. Enfim. Depois disso, em 2021, ela bateu o martelo e disse que se identificava como uma pessoa não binária e que era isso. Mas como ela já disse em alguns vídeos que ela não se importa em ser chamada como ela ou como ele, então a gente vai se identificar aqui como ela a pessoa, tá, gente? Ela a pessoa Trisha Paytas. Enfim, só pra deixar claro mesmo, pra gente respeitar o pronome das pessoas. Enfim, vamos continuar a história. Trisha Paytas, como eu disse, é uma celebridade aí americana, né, mais conhecida pela produção de conteúdo nas redes sociais e por ser uma pessoa bem polêmica. A Trisha é casada com Moses Hochman, acho que é assim que fala, Moses, não sei, um fotógrafo israelense, e nasceu em 8 de maio de 1988. E além de produzir conteúdo para redes sociais, ela também atua como cantora, ela também, enfim, já modelou algumas vezes, e basicamente este é o trabalho de Trisha. O canal dela consiste em vlogs, vídeos aleatórios e também mukbangs, que são aqueles vídeos onde as pessoas comem quantidades absurdas de comida e fazem aqueles barulhos meio ASMR, enfim. Ela também participava de um podcast chamado Frenemies, que inclusive eu e o Luba somos obcecados. A gente até colocou uma parte ali do podverso em relação à identidade visual parecida com o Frenemies, porque a gente realmente admira muito. Que era um podcast com outro youtuber lá, que ela fazia, que era o Ethan Klein. Inclusive eles não fazem mais esse podcast, eu vou desenrolar aqui a história, a treta toda pra vocês também. Atualmente o canal dela conta com mais de 4,99 milhões de seguidores, quase 5 milhões de seguidores, e mais de 950 milhões de visualizações. Isso é muita visualização, gente. Ela também já participou de vários programas de televisão, enfim, de muita coisa babadeira e é uma celebridade da mídia de uma maneira geral. Canta, né? Faz de tudo, como a gente sabe que os influenciadores costumam fazer, né? Vão desmembrando aí em todos os lugares e é sobre isso. Mas vamos frisar uma coisa aqui antes da gente falar sobre as polêmicas, novas polêmicas, que é a seguinte. A Trisha é conhecida na internet como ser uma pessoa troll. Aquela pessoa que trola, que, sabe, zoa, e ela fala as coisas sem pensar nas consequências, tudo por visualizações. Ela tem uma história
histórico disso, não sou eu que tô falando. Na internet você consegue pesquisar isso, porque ela já fez isso inúmeras vezes. Então, basicamente, aqui esse é um resumo pra você que não conhecia Trisha Paytas. Essa é Trisha Paytas, a celebridade da internet aí, de uma maneira geral. Agora a gente vai mergulhar aí em águas mais profundas, que eu sei que é o que vocês querem, né? Que são as tretas e polêmicas que permeiam aí a carreira de Trisha Paytas. Eu já fiz um vídeo falando de algumas outras polêmicas, aqui são outras polêmicas, tá? Então se preparem. Antes da gente adentrar aqui sobre todas as polêmicas, eu acho que é importante vocês saberem um pouco sobre o Moses Hockman, que é o marido da Trisha, entenderem o contexto todo do barraco. O Moses Hockman, o marido da Trisha, ele é irmão da Hila Klein, que por sua vez é esposa do Ethan Klein. Trisha e Ethan faziam um podcast. O marido da Trisha é irmão da esposa do Ethan. Então meio que o podcast estava todo em família, deu pra entender? Acho que deu, né? O Ethan e a Hila, eles são donos do canal H3 Productions e H3 Podcasts. E o H3 Podcasts era o canal onde a Trisha e o Ethan tinham o Frenemies, que era lá o podcast deles que eu falei pra vocês. Ou seja, deu pra entender já que o Ethan e o Moses, eles são cunhados. Acho que isso ficou bem claro, então o podcast tava meio que todo em família ali, vocês entenderam lá os rolês da família, né? Deu pra entender tudo, Vinícius? Deu, né? Deu pra entender. O que acontece com a treta agora? Sentem na cadeira. No dia 24 de fevereiro de 2020, a Trisha participou de um episódio do H3 Podcast. Lembrando que o H3 Podcast era um outro podcast, tá? Não é o Frenemies, é outro podcast que também fazia parte ali do grupo de podcast da empresa. E nesse episódio que a Trisha participou do H3 Podcast, eles decidiram que eles iam tentar achar um namorado pra Trisha ali no meio do programa. Tipo um show desses que você consegue relacionamento, sabe? Que tem até o programa do Rodrigo Faro. Enfim, uma coisa meio programa de relacionamento. Vai dar namoro. Isso, tipo um vai dar namoro da vida. Onde uma mulher conhece vários caras ali e no final ela decide com quem ela quer ficar. A Trisha, ela selecionou alguns homens ali a partir dos vídeos que a empresa tinha recebido, né? Ela fez umas análises ali e foi ali que ela conheceu o Moses Hockman, que é o irmão da Hila. E é importante a gente dizer que eles definiram ali no podcast uma regrinha de que a Trisha, ela não poderia trocar mensagens e conversar com os caras ali que ela tava conhecendo fora do podcast, que seria uma coisa ali que eles fariam sempre juntos e tal, pra ter o conteúdo ali. E logo após o segundo episódio desse show, do H3 Productions, veio a pandemia. E obviamente o projeto, né, ele teve que ser interrompido. E quando esse projeto ele foi interrompido, a Trisha, ela começou a quebrar as regras ali do que ela tinha combinado no programa. Ela começou a se relacionar com o Moses, né, com o Moses lá, com o marido dela, pelas costas dos Kleins, que eram lá os caras que tinham chamado ela pro podcast, o cara e a esposa, né, que era o irmão da esposa. Estão entendendo, né? Até que ela começou a postar umas fotos junto com o Moses, né? Porque ela tava com Moses, adoro esse nome, Moses, que parece Mose, né? Mas é Moses, Moisés, não sei direito como fala. E ela começou a postar essas fotos junto com o Moses, e aí ela marcava a H3 Productions, como se fosse uma espécie de alfinetada ali, porque ela meio que tinha quebrado as regras e já tava conhecendo o Moses ali pessoalmente. E a Trisha e o Ethan, que faziam juntos lá o Frenemies, eles tinham uma amizade muito complexa, porque eles brigavam, aí ela parava de participar dos episódios do podcast, aí eles voltavam a se falar, eles tinham uma amizade extremamente conturbada. E nesse período aí do Moses com a Trisha, que ela começou a postar foto com o Moses, o Ethan e a Trisha estavam meio brigados, porque ela tinha meio que quebrado ali uma regra que eles tinham colocado no programa, até pra poder render ali o H3 Productions. Gente, mas pandemia. Ela ia ficar 2 anos sem ninguém? Sem ninguém, ela tava no relacionamento. Trisha, não, pois pelo é, amor de Deus. Nesse caso acho que dá até pra entender. Só que, em contrapartida, o Ethan e a Hila diziam que eles não sabiam por onde tava o Moses, porque eles mandavam um monte de mensagem pro Moses, e tudo que eles sabiam sobre o Moses e a Trisha, eles viam nas redes sociais, porque, tipo, meio que eles tinham parado de ter contato com o Ethan e com a Hila. Então meio que a irmã só sabia do irmão por meio das redes sociais, porque ele não atendia ela. Aparentemente, porque o quê? A Trisha já deve também ter criado ali um rolê entre eles, enfim, não sei, gente, isso aí é uma suposição, mas não estávamos falando. Enquanto eles não estavam falando e o Ethan postava que não conseguia falar com o Moses, que tudo que sabia era pelas redes sociais, a Trisha, ela dava umas alfinetadas nas redes sociais. Que a Trisha gosta de alfinetar e causar. A Trisha postou uma foto com o Moses e colocou na legenda: amo ser família. Com uma foto lá, só ela junto com o Moses. E o Ethan não deixou isso barato não. Falou, uma indireta falando que isso é família, vou comentar ali. O Ethan comentou o seguinte na foto da Trisha com o Moses: desculpa, Trish, mas nem Jesus aí, se referindo a Moisés por parecer com Jesus, né, fisicamente, consegue consertar sua cabeça doida. Ou seja, dando a entender que nem o marido, que o Moses, o namorado lá da Trisha, ia conseguir resolver aí esse rolê que ia chamando ela de doida, basicamente pra internet toda. Sendo que eles eram amigos, e nessa época estavam brigados. O fato é que a maior bronca dos Kleins em relação ao Moses era o fato do Moses ter se afastado completamente da família e ter vivido ali um mundinho com a Trisha como se a família não fosse importante. Então eles estavam chateados porque eles culpavam um pouco a Trisha ali pelo rolê. Mas na verdade poderia muito bem ter sido uma decisão do próprio Moses não falar com a família. Talvez não tivesse nada a ver com a Trisha. Enfim,
Enfim, gente, ficou esse rolo todo, essa briga, ninguém sabia muito bem o que tava acontecendo, Trisha com o Moses, o Ethan e a Hila no outro lado, e ninguém sabia muito bem o que Ninguém sabia. A internet não tava sabendo, mas sabia que eles estavam brigados. Até que em setembro de 2020, setembro já, quase final do ano, quando tudo parecia estar um pouco melhor, que eles estavam começando a curtir as coisas um dos outros nas redes sociais, eles finalmente lançaram o Frenemies, que é o outro podcast que eu falei pra vocês, que tinha o H3 Podcast. Agora eles iam lançar o Frenemies em setembro desse mesmo ano, que era o podcast da Trisha com o Ethan. E como eu falei pra vocês, dei um spoilerzinho antes, teve treta também, que eles brigaram, a Trisha ficou sem fazer uns episódios, teve vários barracos aí no meio que eu também vou explicar pra vocês. Mas o maior drama que aconteceu foi quando a Trisha saiu no meio de um dos episódios, quando o Ethan perguntou pra ela o que ela tava fazendo com o dinheiro ali do podcast. Deu um bafafá ali, a Trisha levantou e saiu no meio do podcast. Lembrando que o Frenemies, ele durou até junho de 2021. Então, esses barracos, essas brigas que às vezes aconteciam em alguns episódios, essas alfinetadas. E esse foi o ponto-chave aí, onde ela levantou e saiu no meio de um episódio do podcast. Você imagina o barraco, gente. O povo tudo assistindo, né? Porque o podcast é ao vivo. E assim, gente, a briga desses dois tiveram vários bafafás. E bafafá de apropriação cultural. É que assim, foi muita coisa que se eu for especificar aqui, esse vídeo vai ter 5 horas, eu não tô nem zoando. Mas basicamente, o Ethan e a Trisha estavam muito brigados, não estavam se falando, várias tretas aconteceram aí no meio do caminho, enfim. E o que aconteceu? Trisha e Moses se casaram, compraram uma casa avaliada em 3,5 milhões de dólares. E a Trisha, inclusive, está grávida. E este é o resumo aí pra vocês entenderem esse barraco aí da Trisha com o Frenemies. Mas calma, que agora o negócio vai ficar mais sinistro. Isso aqui foi só pra vocês entenderem. Então temos aí Trisha vivendo seu casamento com Moses, grávida, de boas, na sua mansão. 3,5 milhões, enfim. E ela rompeu ali com o Ethan, né? Não faz mais o podcast Frenemies. Brigados aí com o Ethan e com a esposa dele. Enfim, é isso que temos. Agora vamos para as novidades, que é isso que temos aqui neste vídeo. Como eu falei pra vocês, recentemente a Trisha rompeu com o Frenemies e com o Ethan, que ela percebeu que ela precisava abandonar todo esse drama aí que ela teve envolvida nos últimos tempos e tudo, até pra não perder o Moses e pra ter um relacionamento um pouco mais saudável, porque tava aí entre a Trisha, o Moses, a família dele, o Frenemies, tudo tava muito misturado, família, trabalho, tava meio confuso. E aí que a Trisha entrou numa fase nova, uma fase de parecendo que tava uma pessoa mudada, mais evoluída. Uma fase assim meio Hare Krishna, sabe? Tipo, good vibes. Ela dizia ser uma pessoa mudada, com zero drama na vida, que não queria mais polêmica. Mas parece que temos Trisha Paytas raiz de volta. A barraqueira que causava treta e que sabe, queria polêmica pelo clique. Por quê? Ela postou um vídeo chamado Trisha Paytas responde as perguntas mais feitas da web. E pra quem não sabe, esse estilo de vídeo é basicamente um vídeo onde você pesquisa as perguntas que mais fazem sobre você no Google, tipo, que mais pesquisam sobre você, e aí você para e responde essas perguntas. Basicamente, foi o que Trisha fez. Jogou lá no Google pra saber o que mais perguntavam sobre ela e resolveu responder as dúvidas que as pessoas tinham sobre a vida dela. A primeira pergunta que a Trisha respondeu é por que a Trisha Paytas ficou famosa? Muita gente pesquisa sobre isso e ela respondeu que ela ficou muito famosa por conta das trollagens dela. Ou seja, ela tava basicamente dizendo que realmente ela fez muitos vídeos onde ela mentia, onde ela inventava coisas simplesmente pra enganar os seguidores. Outra pergunta que fizeram foi sobre a religião da Trisha. Durante esses anos de carreira da Trisha aí, a Trisha, ela já disse se identificar com várias religiões diferentes, tá? Ela passou pela fase Eu Amo Jesus, inclusive ela fez uma música I Love You Jesus, tipo, ela fez uma música meio evangélica, assim, católica. Depois ela disse que tinha se convertido ao judaísmo, quando ela começou a namorar o Moses, né, pelo Moses ser judeu. Ela já ficou obcecada também pelo Hare Krishna, que ela falou, por cerca de mais ou menos 2 semanas, que ela disse. E depois também se identificou como Wicca, que é tipo uma espécie de bruxa. E assim, gente, com tantas religiões em tão pouco tempo, muita gente ficou incomodado, muita gente fica incomodado com a Trisha falando que na verdade ela só finge que é de alguma religião, porque ela pula de religião a cada 2 semanas praticamente. E muita gente considera isso extremamente desrespeitoso com as próprias religiões. Agora vocês vão ficar chocados, porque a resposta que ela deu no vídeo dela, quando que ela tava respondendo as perguntas lá que nem estava falando no vídeo. E aí lá, ela respondendo as perguntas, então, qual é a sua religião? Ela disse que as pessoas podem ficar pasmas, mas que a religião dela muda dia a dia. What religion is Trisha Paytas? It kind of depends on the day. Right now, I'm back into Christian girl Trish. Because we're getting ready for, like, I pray to Jesus and stuff like that. But I still really am like a Hare Krishna at heart. I do the meditation, which is also kind of Buddhism. But I married into Judaism and we celebrate Rosh Hashanah and all that stuff like that. So I'm pretty much any religion that'll have me.
É isso. Um dia ela acorda evangélica, no outro dia ela acorda umbandista, no outro dia ela acorda wicca, no outro ela acorda espírita, enfim. É isso, gente. Quem nós somos pra julgar, né? A religião dela, ela faz o que ela quiser. Mas eu acredito, essa parte eu acredito um pouco nela, sabia? Tipo, eu acredito numa força pouco. maior. Eu também, eu acho que cada religião tem um pouco de coisa que eu falo, isso faz sentido? Isso, Nossa, é muito legal. Eu também tenho exatamente. isso. Mas porque não dá pra você acordar cada dia com uma religião diferente? Se bem que dá, né? É. Direito dela também, É gente. aquilo que faz bem pra ela, sabe? Naquele dia, talvez, né? Tipo... E aí ela segue aquilo naquele Isso. momento. Enfim, ela respondeu isso, mas muita gente achou esquisitíssimo. Eu não sei qual a opinião de vocês, pode colocar aí nos comentários, mas ela disse que é isso, que cada dia ela acorda com uma religião diferente. A pergunta seguinte que ela respondeu nesse vídeo aí de perguntas polêmicas foi: Trisha Paytas é branca? Que susto! Enfim, pra muita gente parece óbvio que a Trisha Paytas é branca, mas ela decidiu responder essa pergunta até porque tem vários vídeos dela aí no passado também que foram cancelados por conta de etnia, enfim. E nesse vídeo ela responde que sim, que ela é branca, mas que ela fez uma pesquisa na ancestralidade dela e que descobriu que tem alguns traços marroquinos e talvez até alguns traços gregos aí que ela fez naqueles testes de DNA, sabe? Que você vê o seu passado, enfim. Então ela disse que tinha algumas coisas ali, mas que ela tinha que pesquisar mais a fundo, mas que tinha uma mistura ali. Enfim, fiz uma apanhada aqui das perguntas principais pra vocês entenderem que ela tava respondendo algumas coisas assim que muita gente falava sobre a carreira dela no geral. Até que chegou uma pergunta que ia desmembrar aí na treta. A pergunta seguinte foi sobre o carro que ela dirigia. Qual o carro que ela estava dirigindo? E o carro que ela dirige é um não sei falar, gente, já falei isso várias vezes aqui em vídeo, mas é Rolls Royce rosa. Carro caro, inclusive, Rolls Royce. É caro. E a razão pela qual o carro que ela dirige é importante é a seguinte. Basicamente, a Trisha e o Ethan, aquele amigo dela lá que eles não se falam mais, que fazia o Frenemy juntos, eles compraram o Rolls Royce juntos. Basicamente, o do Ethan era preto e o da Trisha era rosa, até pra combinar com o Frenemies, que eles usavam cores, cada um de um lado, com cores diferenciadas no podcast. E aí que o Ethan deu algumas declarações falando que, graças a Deus, ele tinha se desfeito desse carro porque ele trazia memórias péssimas e ele consumia muito combustível. By the way, speaking of Rolls, I am no longer driving a Rolls Royce. I am so happy. O que fez as pessoas pensarem que se trazia memórias péssimas era por conta da história da amizade que ele tinha ali com a Trisha. Mas eu quero saber o seguinte: será que não é biscoito desse povo todo? Eu quero saber a opinião de vocês. Será que eles estão realmente tretados ou eles estão biscoitando na internet pra conseguir like, gente? Porque muita gente tá achando que é uma biscoitagem, porque no final das contas a Trisha é casada com o irmão da esposa do Ethan. Então assim, será que não tá tudo em família? Eles estão tentando causar em número de curtidas aí, da galera ficar acompanhando essa treta toda de um lado pro outro? Ou não? Vocês acham que realmente eles não se falam mais e a treta está instaurada? Outro ponto, vocês acham que a Trisha, ela continua sendo essa trolladora toda? Porque é o que a galera tá falando, que ela continua trollando, que ela continua causando aí com as polêmicas, mas eu quero saber a opinião de vocês. Alguém acompanha a Trisha, sabe dessa história? Acha que realmente é isso que tá acontecendo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Fiz uma apanhada aí das novas tretas, porque essa briga aí, esse fim de podcast, essa treta de Frenemies toda, até porque eu e o Luba a gente ama, né? Amava Frenemies. Eu achei que seria legal trazer essa história toda aqui pra vocês. Mas comenta a opinião de vocês aqui embaixo. Espero que tenham gostado desse vídeo, ó. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau.